Vocês sabem como nasceram as igrejas chamadas de evangélicas ou protestantes? Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais rica e poderosa do Ocidente. O Papa interferia na escolha de reis, fazia acordos entre países, mediava conflitos e tinha terras em todo lugar. A igreja influenciava no comportamento das pessoas e a maneira que os homens explicavam o mundo, e quem contestava os dogmas e as explicações da igreja era chamado de herege. O clero não se comportava de acordo com os ensinamentos cristãos e tinha práticas como a simonia, que era a venda de tráfico de objetos sagrados, a maioria eram falsos. As indulgências, que era a venda do perdão, dos pecados e da salvação. Na época, o Papa autorizou uma venda enorme de indulgências para a construção do que é hoje o Vaticano. E esse foi o estopim da Reforma Protestante. Martinho Lutero era um monge e seguidor de Santo Agostinho. E apesar de criticar as práticas da Igreja, ele não queria romper com ela. Porém, em 1517, quando representantes do Papa chegaram na sua cidade para vender indulgências, ele havia pregado na porta da igreja vários papéis, as famosas 95 teses. Ou seja, documento no qual Lutero denuncia a venda da salvação e diversos outros problemas da estrutura católica. E por que Lutero foi bem sucedido? Bom, ele não se retratou e ele defendeu de forma ferrenha as suas teorias. Uma delas, a salvação pela fé. Somente a fé em Deus salva e não as boas ações ou a compra dela. A infalibilidade da Bíblia. A Bíblia seria a única fonte da verdade e, por isso, precisava ser traduzida para que todos tivessem acesso a ela. Isso bateu forte porque a Igreja Católica tem o dogma da infalibilidade do Papa. Então, foi uma afronta direta. Ele defendeu o sacerdócio universal. Todo cristão seria capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo e ser pastor, desde que estudasse as Escrituras. Não deveria existir separação entre o clero e os fiéis. Ele critica o culto de imagens e santos. Também os cultos deveriam ser feitos nas línguas locais e não no latim, para que todos entendessem. Ele também defendeu o fim do celibato clerical. O próprio Lutero se casou com uma ex-freira. E por fim, ele negou a existência do purgatório. A reforma então marca um movimento focado em trazer a centralidade bíblica da volta para a igreja. De todos os pontos que foram levantados da reforma protestante, 5 pilares foram destacados como essência da reforma. Essas doutrinas se popularizaram como as 5 solas da reforma protestante. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, só a graça. Sola Fide, só a fé. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. No mês de outubro, a igreja comemora 506 anos da Reforma. E nós, aqui da Comunidade Amar, vamos abordar em cada culto de domingo, às 18 horas, um ponto importante da Reforma. Mas por que é importante estudar e aprender as 5 solas? Conhecer as 5 solas nos ajuda a entender as nossas próprias raízes. Faz com que tudo aquilo que cremos tenha muito mais sentido. Conhecer as 5 solas nos conecta a uma história muito maior. Ajuda a receber que a nossa igreja local é apenas uma parte de algo muito maior que Deus está fazendo. Conhecer as 5 solas nos ajuda a perceber nossa identidade como evangélicos, torna claro aquilo que nos torna diferentes das outras instituições e tradições de fé. Conhecer os 5 solas leva a uma reflexão mais profunda sobre a nossa própria fé. Nos incentiva a amar as Escrituras e a ter uma postura mais comprometida com o Evangelho. Serão dias incríveis, todo domingo de outubro, às 18 horas. Onde a palavra de Deus será o centro de tudo. Não perca por nada esses dias. Chame os seus amigos para que possam entender a história da igreja e como a palavra de Deus precisa ser colocada no centro da nossa vida.